Graça e paz. Tenho pensado muito nesses dias e como não poderia deixar de ser, e creio que não só eu, mas também todos nós podemos concordar que uma das sequelas que essa pandemia deixará na humanidade é o aumento do grau de ansiedade. Como se o ser humano já não vivesse com ansiedade extrema, como se a ansiedade já não fizesse parte do estilo de vida do ser humano, da sociedade moderna. Eu creio que essa pandemia ela vai aumentar ainda mais esse grau de ansiedade. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão aflitas, estão tensas quanto ao que está por vir. E essa ansiedade, ela causa um cansaço muito grande. Ela estressa, ela leva pessoas à depressão, à angústia. Ela sobrecarrega a nossa vida, nos cansa por causa dessa sobrecarga que há nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos, nos nossos sonhos, as nossas metas se tornam comprometidas. E isso nos causa ansiedade, e essa ansiedade ela nos cansa, nos sobrecarrega. Mas a questão é o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. O que Jesus nos fala sobre essa sobrecarga que o ser humano carrega, sobre esse cansaço que vem sobre a nossa vida. E Jesus fala sobre isso, e fala diretamente. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A quem Jesus está falando? Ou para quem Jesus está fazendo esse chamado? Se nós lermos alguns versículos, os versículos anteriores, nós percebemos que Jesus fala sobre a revelação, o que Deus tem revelado por meio dele. E ele tem revelado aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são os quebrantados de coração, os pequeninos são os humildes, os pequeninos são os mansos. Esses são os pequeninos. Os pequeninos são aqueles que estão ouvindo a palavra de Jesus e estão quebrantando seu coração. Aqueles que recebem o chamado são esses, são os pequeninos. E como que esses pequeninos viviam? Aqueles ouvintes de Jesus, aqueles que estavam recebendo esse chamado, o que Jesus estava chamando de pequeninos, como eles viviam? Eles viviam debaixo de uma opressão. Eles estavam cansados. Tanto o sistema, tanto o Estado, na forma do Império Romano, os oprimia. Eles eram submissos, eram subjugados pelo Estado romano, como também a própria igreja os oprimia. Estado e igreja colocavam uma carga muito grande sobre a vida daquelas pessoas. E diante disso, vivendo na questão financeira, no trabalho, nos relacionamentos sociais, tendo toda essa opressão do Estado, do sistema em que eles viviam como escravos, no sentido que Israel, os judeus estavam submissos a Roma, havia também o peso dado pela religião, pela lei, pela interpretação da lei, pelos compromissos, pelas questões morais que eles eram obrigados a cumprir. Então, em síntese, Estado e igreja oprimiam aquelas pessoas.
Estado e igreja estavam colocando sobre a vida daquelas pessoas uma carga muito grande. Então, vivendo dessa forma, e para essas pessoas que eram humildes, quebrantadas de coração e que estavam cansadas da luta, cansadas da pressão, cansadas de todo aquela opressão e aquela carga que estava sobre a vida delas, Jesus diz a elas: vinde a mim, venham a mim. É isso que Jesus está dizendo. E considerando esse texto, algumas palavras, alguns sentidos que esse texto nos dá, nós percebemos já assim de pronto que ele é um texto vivo e ele é muito bem aplicado aos nossos dias, aos dias em que nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cansadas. E agora, aumentando o nível de ansiedade nas pessoas, elas estão ainda mais cansadas e sobrecarregadas com aquilo que elas precisam realizar daqui para frente. Então, olhando, lendo essa palavra, nós fizemos algumas considerações. E a primeira que eu faço, que eu percebo, que eu acho assim, impactante, é que pode ser um convite que Jesus está fazendo, e é um convite, mas é um convite com autoridade. Jesus está dizendo: venham, um chamado, um imperativo, venham. Eu fico imaginando alguém que está ali frustrado, cansado, abatido, pensando em desistir de tudo, e de repente ele ouve aquele chamado intenso e com autoridade: venham a mim. E só a palavra de Jesus, a voz de Jesus já impacta, já mexe, abala as estruturas. E a pessoa então reage. E ele diz: venham. Ele não manda ir a outro lugar, não é outra fonte, não é outro alimento, não é outro sentido, não é outra busca. Ele está chamando para ele a responsabilidade. Só alguém que tem autoridade, só Deus pode fazer isso. E é o que Jesus faz: venham a mim. Venham a mim. É isso que Jesus diz àquelas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Nesse texto, o sentido da palavra sobrecarregado é bem interessante. Ela nos dá a ideia de um navio de carga. Sabe, os cargueiros. Claro que os cargueiros de hoje não são iguais aos de antigamente, do tempo de Jesus. Hoje a capacidade é muito maior, mas o sentido permanece o mesmo. Eu fico pensando e olhando, imaginando e vendo as fotos mesmo que nós podemos ver na internet, daqueles cargueiros enormes, carregando inúmeros containers, que quando nós olhamos para os containers no chão, a gente já acha algo grande. Aí quando olhamos um navio, um cargueiro carregado daqueles containers, ficamos imaginando que carga, o peso daquela carga que um navio cargueiro carrega hoje. E naquele tempo também era uma carga muito grande para a estrutura do navio. E esse é o sentido. Acho que a gente só de olhar a gente já cansa. E o sentido da palavra sobrecarregado no texto é de um navio de carga. Nós estamos carregando uma carga muito grande sobre as nossas costas. E isso nos sobrecarrega, e isso nos cansa, nos fadiga, nos tira toda a nossa força. E Jesus então faz o chamado a essas pessoas. E essas pessoas estão, como eu falei, sobrecarregadas. E nesse texto especificamente ele fala sobre o jugo. E esse jugo é o jugo da vida, é o fardo da vida. Dessa vida que exige, desse sistema que exige uma série de coisas. Existe uma série de responsabilidades, exige uma série de atuações, de atitudes. Nós precisamos decidir, nós precisamos tomar atitude, termos ações. E isso nos sobrecarrega, isso que nos cansa. Isso é um jugo. E Jesus também se referia, com certeza, ao jugo da lei.
Jugo, no sentido religioso, era um conjunto de ensinamentos que os rabis, que os mestres davam sobre a lei. Era a interpretação da lei dada por Deus. Mas aí você pode perguntar, mas a lei não é santa, não é boa, a lei não foi dada por Deus, como que ela pode ser um peso? Acontece que ao longo da história, principalmente depois do exílio, da volta do exílio, os religiosos começaram a acrescentar os costumes e as tradições à lei, tornando a lei um fardo, tornando a lei muito pesada, chegando àquele ponto ali onde Jesus falava sobre o jugo, dizendo que era um peso muito grande. Paulo escreve, o jugo da lei, o peso da lei, e aquelas pessoas estavam carregando também aquele jugo, além do jugo da vida natural, da vida material, do dia a dia das pessoas, ainda na questão espiritual, na religiosidade, na espiritualidade delas, também havia um peso muito grande. Aquilo que deveria ser um momento, um lugar, um fator, um aspecto de alívio, de descanso para aquelas pessoas. A religião, a espiritualidade, estava sendo para elas também um jugo. Mas Jesus diz àquelas pessoas: venham a mim e encontrarão descanso, encontrarão alívio. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo que Jesus nos dá para carregar é um fardo leve. Por isso que Jesus diz que nele e não em outro lugar nós encontraremos descanso, alívio para a nossa alma. E quando nós escutamos essa frase, essa afirmação, esse convite hoje, no nosso contexto, o que nós pensamos? Nós achamos que é impossível. É impossível diante do nosso contexto, diante da forma que as pessoas vivem, encontrar descanso, encontrar alívio. Mas por que nós achamos impossível? Por que o ser humano acha impossível encontrar esse alívio, esse descanso? Porque tem procurado esse descanso para a alma nos lugares errados. E tem procurado tratar o descanso para a alma da maneira errada. O que se busca hoje é tratar as consequências da ansiedade e não as causas. Um dos fatos que nós podemos considerar é a questão da busca. Diante da ansiedade, diante dessa agonia, diante desse cansaço do dia a dia, não do cansaço físico apenas, mas também do cansaço emocional, do cansaço espiritual que o ser humano encontra. Ele busca um alívio aonde? Busca um alívio indo à farmácia. Ele busca alívio no Rivotril, nos antidepressivos, nos ansiolíticos. Ele busca tratar das consequências, mas não das causas. Um ansiolítico, um antidepressivo, ele pode dar uma noite de sono tranquila, mas não dá uma vida tranquila, não traz paz ao coração, porque ele não trata da causa da ansiedade. E o que é necessário ser tratado é a causa da ansiedade. E o que tem causado a ansiedade? O que causa a ansiedade no ser humano? Eu pensei sobre dois fatores. Primeiro é o fator natural, as situações da nossa vida. As situações da nossa vida comum, elas nos trazem ansiedade. Aquela expectativa, aquela ansiedade sobre o futuro dos filhos,
sobre a saúde, sobre o desenvolvimento, sobre, né, as conquistas, sobre a felicidade dos filhos, que são para os pais, né, o que mais importa. E isso causa ansiedade. Essa insegurança quanto ao futuro dos nossos filhos nos causa ansiedade. Isso sem contar a ansiedade gerada num pai e numa mãe que tem o seu filho, por exemplo, a filha, envolvida com drogas. Então são ansiedades que tomam conta, são causas que acontecem. Nós não procuramos, mas acontece. E como é difícil uma mãe, um pai ter o coração aquietado, ter pouca ansiedade diante de uma situação como essa, vendo a vida do seu filho se perder nas drogas. Então são fatores que no mundo passamos por aflições, e essas são algumas das aflições que nos sobrevêm, a causa das nossas ansiedades. E um outro fator, e esse nós buscamos. Lembro da palavra na criação, quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria lá Adão, e ele olha para Adão lá em Gênesis capítulo 2, vê Adão, né, ali no Éden, e diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. E o que Deus faz então a partir dessa afirmação? Qual é a solução que Deus dá ao homem? Será que é uma casa mobiliada? Será que é isso que ele dá a Adão? Não, olha, agora tu vai ter uma mansão, Adão, com piscina, com tudo de bom. Será que isso era o que completaria Adão? Era isso que Adão estava precisando? Não, Adão, agora eu vou dar um carro, vou criar um carro, tu vai ter um carro maravilhoso, um carro lindo, um carro... O que Deus faz? Qual é a atitude de Deus? O que Deus cria quando ele percebe que não é bom que o homem esteja só, que o ser humano esteja só, que o ser humano precisava de algo para se completar, precisava de alguma coisa para se relacionar de um igual. Deus cria outro ser humano. Deus, quando percebe que não é bom que o homem esteja só, quando vê que o homem precisa se completar, que o homem precisa se realizar, ele cria outro ser humano. Outro ser humano, outro igual, nos dizendo, nos ensinando, nos mostrando que nós, como seres humanos, nós só nos realizamos com outro ser humano. E a grande questão é que a humanidade, corrompida pelo pecado, perdeu essa visão. Hoje o ser humano acredita que o que vai realizar ele são coisas, são conquistas. É a questão material. Hoje a ansiedade, a grande causa de ansiedade é a corrida pelo material. A corrida pelo conforto, pelo bem-estar, por algo que é inatingível, inalcançável. Por isso que o homem está sempre correndo, o ser humano sempre correndo atrás de algo que ele imagina, de alguma coisa que ele imagina que vai lhe trazer descanso, que vai lhe trazer paz, e isso não acontece nunca. E aí ele acaba parando na farmácia com o seu Rivotril, com o seu Diazepam, com o seu Prozac, para encontrar nos medicamentos, em terapias, em outras buscas, em outros lugares, aquilo que ele não consegue encontrar na sua vida, naturalmente, porque ele não busca a sua realização no outro, mas sim em coisas materiais. E essa busca de coisas materiais, de conquistas materiais, é o que tem causado grande ansiedade no ser humano. Então, com essas coisas, com esses fatores, o ser humano não consegue encontrar paz, porque tem buscado no lugar errado. E então Jesus nos faz o chamado, aquele chamado que ele fez lá 2000 anos atrás. Ele está nos fazendo hoje.
venham a mim. Jesus está nos chamando, Jesus está chamando aqueles que estão cansados desta vida, cansados de lutar sozinho, aqueles que estão sobrecarregados pela carga que nos é imposta todos os dias, a carga que a vida nos coloca. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está com vontade de desistir, você que não encontra saída, você que está numa estafa, que você vive ansioso. Jesus está te chamando. Venha a mim, venha a mim. E indo a Jesus, nós encontraremos descanso para a nossa alma. E isso é um ato de fé. Porque nós olhamos para o nosso contexto, olhamos para a nossa situação, olhamos para os nossos problemas, olhamos para aquilo que tem sido a causa da nossa ansiedade e dizemos, como? Como que eu vou encontrar paz? Como que eu vou me acalmar? Jesus está dizendo, nele, em Jesus nós temos paz. A paz de Deus que excede o entendimento humano. E veja bem, Jesus não está dizendo que as coisas irão mudar. Jesus não está dizendo que o seu problema vai acabar. Não. O que Jesus está dizendo é, venha a mim. Aprendam de mim. E vocês encontrarão descanso para a alma. Descanso para a alma. O que Jesus nos oferece em primeira mão. E isso é garantia, é a palavra que Ele dá com autoridade. Venham a mim e encontrarão descanso. Ele tira essa sobrecarga, Ele tira esse peso que tanto nos fadiga, esse peso que nós estamos carregando, essa carga excessiva que há sobre a nossa vida, isso Ele tira. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele fala de amor, fala de perdão, fala de compaixão e fala de pessoas, fala do próximo. E aí nós nos realizamos, nós nos completamos e a paz de Deus vem. Quando nós vamos a Ele, Ele nos dá a sua paz. A paz que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Deus que excede o entendimento humano. Por isso nós precisamos parar e refletir da forma que eu tenho buscado, da forma que eu tenho vivido e onde eu tenho buscado. Estou encontrando paz, mas uma paz verdadeira? Estou encontrando alívio? Estou encontrando descanso para minha alma? Ou é apenas algo momentâneo? Ou estou encontrando apenas uma noite de sono? Ou estou encontrando apenas dias bons porque eu estou sob efeito de medicamentos que alteram o meu humor, alteram a minha realidade? Jesus está fazendo um chamado. Se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, Jesus está te chamando. Venha a mim e encontrarão descanso. Aprendam de Jesus. Precisamos aprender de Jesus. Encontraremos então aquilo que tanto buscamos, aquilo que tanto ansiamos, aquilo que tanto necessitamos. Encontraremos descanso para a nossa alma. Por mais que você ache impossível, por mais que você ache que isso é inalcançável, encontrar paz, Jesus nos prometeu a paz, nos prometeu descanso, nos prometeu alívio. É um ato de fé. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração é que você ouça esse chamado. A minha oração é que você seja um dos pequeninos, um dos quebrantados de coração, um dos humildes, um daqueles que ouve o chamado e recebe o chamado e vai e cumpre esse chamado de ir a Jesus, de estar em Jesus. Então você poderá experimentar
da paz de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você possa seguir esse chamado. E com certeza você encontrará descanso para a sua alma, em nome de Jesus. Amém.